Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao sexto episódio da primeira temporada do podcast Leva pra Terapia. E você já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, compartilha, clica no sininho que sempre que tiver novos conteúdos você vai ser avisado. E hoje, Andréia, nós vamos, na verdade, falar de um assunto polêmico, né? Ou no mínimo que divide opiniões. Sem dúvida, Eduardo, hoje nós vamos abordar o tema homossexualidade na visão histórica e psicanalítica. E se nós formos levar em consideração, ainda que hoje isso tenha se apresentado de uma forma mais natural, o fato é que quando a gente volta um pouco para o passado e vai para Roma, para a Grécia, era uma prática, né? Era, na verdade, uma conduta natural. Tanto que nós temos que as pessoas mais velhas iniciavam as pessoas mais novas nessa conduta sexual. Era muito normal um homem se relacionar, um homem mais velho se relacionar com um homem mais novo para poder ensiná-lo essa prática sexual e depois ele ter uma relação com outra mulher. E ainda que nós tenhamos, né, numa visão geral, que foi o cristianismo que trouxe essa questão da mudança de olhar para a homossexualidade, há estudos que dizem que quando da invasão dos bárbaros no século VI, no século VI, é que houve essa mudança desse olhar, trazendo isso como algo promíscuo, como algo perverso, como algo de pecado, fortalecido pelo cristianismo, né? É a razão pela qual a gente tem hoje tanto o olhar de algumas pessoas para a perversão, para a questão da, hã, da falta de uma conduta de moralidade, né, a A homossexualidade. moral, né? Como você mesmo trouxe, Eduardo, a homossexualidade ela era vista com mais naturalidade, né? Então a gente pode olhar até para os animais, né? Os animais, eles também têm relações homossexuais. As próprias girafas, foi algo que eu fui estudar, eu achei bem interessante. As próprias girafas, elas têm relações muito mais homossexuais durante a sua vida do que heterossexuais. E existem espécies de pássaros que vivenciam sua homossexualidade de diversas formas. Então, por que que nós, seres humanos, precisamos sempre ter esse olhar preconceituoso? Você acredita que, na verdade, houve um corte, né? Houve um corte no momento de uma imposição, de um olhar de perversão, de um olhar do que é errado, do que não pode, que socialmente isso foi sendo fortalecido, enraizado, e até hoje nós temos isso, principalmente das gerações passadas, né? Um olhar quanto à questão da homossexualidade como algo errado. Mas se nós formos parar para pensar num paradigma entre o que nós estamos vivendo e o passado, como eu disse em relação a Roma, a Grécia, dentro de um olhar da psicanálise, nós já tínhamos em 1905, 1913, Freud falando sobre isso e trazendo isso de uma forma muito natural, né? Dizendo até que o ser humano, e depois isso hoje, nos dias atuais, sustentado por outros estudiosos, que a essência do ser humano é a bissexualidade. Exatamente. Então, assim, em 1903, eh, lá no comecinho do século XX, né, eles usavam o termo práticas homossexuais, como sendo um desvio de conduta, né. E eles, tratavam essas pessoas que eram homossexuais, de 2 formas, da forma médica e da forma jurídica, né. Então, assim, era muito, forte, né, a perseguição em cima desse tipo de conduta que eles chamavam de práticas homossexuais. E aí logo em seguida, né, em 1905, quando Freud trouxe, um dos seus trabalhos mais renomados, né, pra psicanálise, que foi, eh, Ensaio. os 3 ensaios da teoria da sexualidade, onde ele traz, assim, um olhar, não determinista, né, ou seja, o que é certo e o que é errado na sexualidade humana, né, o que é normal, o que é anormal. Então ele quebra, na verdade, uma série de paradigmas, né, de que muitas vezes tem relação também, como você trouxe, com a questão da igreja, né, porque para os cristãos, né, na verdade, a prática do sexo, ela existia só para a procriação, né. E o Freud, ele traz também, uma outra questão justamente em relação a isso. Então, assim,
O ser humano, ele é regido por pulsões, ele não é regido por instintos, né, como os animais. Então os animais, eles sim, eles têm as suas relações, né, para procriar, só isso, não é para ter prazer. E nós, seres humanos, não, nós buscamos prazer. Então, assim, uma das sacadas desse estudo de Freud foi que ele trouxe que o ser humano, a sexualidade do ser humano, ela consegue, olhar o ser humano não só pelo lado sexual da relação, do ato, mas também da forma como ele deseja, da forma como ele sonha e da forma como ele fantasia, né, a sua sexualidade. Porque a sexualidade, ela é única, né, cada pessoa enxerga e vivencia a sua própria sexualidade, não existe um padrão, né, esse padrão ele foi criado por uma sociedade preconceituosa. Que trouxe isso de uma forma, de perversão, de pecado, que é errado, né. Mas o próprio estudo do ensaio da sexualidade, ele já afasta isso, né, porque ele traz inicialmente essa questão como a sexualidade invertida, né. Então, ou seja, um homem que gosta de um outro homem, uma mulher que gosta de uma outra mulher, tem a sexualidade invertida. Se falava nessa questão da perversão que ele afasta também dizendo: "Não, não é perversão", ou seja, não é uma conduta moral que fere uma norma que está errado, é apenas a questão da escolha do seu objeto de desejo, né, o que que você escolheu como seu objeto de desejo. Então, ao invés de escolher uma mulher, eu escolhi um homem, ao invés de escolher um homem, eu escolhi uma mulher, né, descaracterizando isso, trazendo isso exatamente, já naquela época, a algo mais natural, né, que hoje a gente percebe dentro de uma outra realidade, uma realidade mais contemporânea, que as pessoas têm uma tendência a ver isso como natural. A própria juventude, os próprios jovens de hoje, né, é muito comum você ir num shopping e ver 2 jovens de mão dada e com um olhar de naturalidade àquilo, né, essa fluidez sexual, né, mas que por gerações e gerações se perpetuaram como algo errado, né. Não é incomum nós termos, na verdade, os nossos pais, e às vezes até a nossa própria geração, vinculando a homossexualidade a sapatão, ao gayzinho afeminado, né, sem perceber que, na verdade, o fato da forma que a pessoa se apresenta não necessariamente impacta na masculinidade ou na feminilidade dessa pessoa, né. Então, assim, é a forma que ela se apresenta, de repente um pouco mais masculinizada, um pouco mais feminilizada, mas tudo se resume ao quê? O objeto de desejo que ela escolheu lá atrás, né. Então, é importante a gente entender essa escolha, né, que ela é uma escolha inconsciente, né. Até porque, vamos pensar, quem em sã consciência escolheria sofrer, né, porque se a gente vive hoje, eh, melhores momentos da história em relação à homossexualidade, se a gente for olhar lá há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente vivia uma época muito mais preconceituosa do que a gente vive hoje. Então, assim, essa escolha, ela não é uma escolha racional, né. Então ninguém acorda num domingo de manhã e pensa: eu acho que eu vou escolher ser homossexual hoje". Não escolhe também ser heterossexual, né. Isso, exatamente. Então, assim, não existe uma escolha. Você não é hétero porque você escolhe e você não é homossexual porque você escolhe, você simplesmente é, né. E isso você não tem uma força que você, né, consegue dominar, né. Então, existem até pessoas que dizem: "Ah, mas fulano virou gay". Gente, ninguém vira gay, né, e ninguém vira, lésbica. A pessoa é. Ela é, faz parte da essência dela. Então, assim, respeitar a forma daquela pessoa vivenciar a sexualidade dela é algo que o ser humano ainda precisa aprender a fazer. E a própria pessoa também, ela tem o processo de identificação da sexualidade dela, né, até por conta de toda uma pressão social, porque na ânsia de estar dentro daquele grupo, porque você ser diferente, você é a minoria e consequentemente você é excluído, por muitas vezes você tem, pessoas dentro de uma condição sexual que
na verdade, recalcam isso, né? Então passam anos e anos e anos se questionando, tendo dúvidas do que realmente sente, ou do que realmente tem como seu objeto de desejo, né? Por conta desse social, por conta desse medo de ser excluído, por conta desse medo De de, sofrer. de sofrimento, né? Exatamente. Então por isso que tem essa frase, né: "Ah, você viu, fulano virou gay", né, o artistas e tal, "Ah, fulano saiu do armário", né. Então assim, na verdade, eu imagino a dor psíquica dessas pessoas, né, que muitas delas casam, constituem famílias, né, mas assim, se em dado momento da vida, ela se vê num sofrimento tão grande que ela precisa bancar o desejo dela, né. Então o que que é bancar o desejo? Você simplesmente olhar e falar: "Não, eu não sou isso que eu tô sendo, eu sou outra coisa, né. Eu não tô feliz com isso que eu tô vivendo, apesar de a sociedade me acolher, a minha família me amar, mas eu preciso entender quem eu sou de verdade". Tanto é, Andréia, que na verdade não é incomum você ter pessoas que se casam, né, com pares diferentes e vivem uma vida dupla, né, vivem uma vida dupla na internet, saindo de seus compromissos profissionais, porque o fato é que o desejo está lá, em algum momento esse desejo vai ter que ser bancado, né, essa pulsão vai ter que ser bancada, né, mas por uma opressão social, por uma questão até pessoal da pessoa não querer ser diferente, ela acaba seguindo um caminho de sofrimento, né. Sem dúvida, com certeza. É até talvez até uma falta de coragem, né, que a pessoa não consegue transpor aquilo, né, que vai realmente, magoar os pais, magoar a família, enfim. Eh eu entendo que não deva ser fácil, né, principalmente dependendo da faixa etária, né, da pessoa, às vezes ela tem ali viveu também muitas vezes, contextos de sofrimento dentro Famílias daquela conservadoras, né. famílias conservadoras, exatamente. Então a gente volta um pouquinho lá na década de 30 mais ou menos, né, década de 40, onde existiam hospitais que recebiam essas pessoas, né, tido como pervertidos, que eram como se fossem hospitais psiquiátricos, onde as famílias levavam esses filhos para que eles fossem tratados, como se eles estivessem doentes, biologicamente falando, né. E aí, mas na verdade, além dos pais estarem preocupados: "Ah, meu filho não está bem, né, ele gosta de homem, ele deve estar com algum problema, vamos levar para o médico", né. E também as famílias queriam esconder isso da sociedade, né. Até com cirurgias, né, tem a cirurgia de lobotomia que Lobotomia. tira uma parte do cérebro, É, né, do pensamento, pra você ver como isso era visto como uma em dado momento doença. da história, visto como uma doença, né. Exatamente. Isso na década de 30 até a década de 40 mais ou menos. Aí, isso evoluiu um pouco mais, aí só na década de 80 é que a OMS realmente entendeu que não era uma doença, né, biológica, mas aí ainda assim, acreditavam que era uma doença psicológica, né. Então vamos mandar todos os gays para terapia, para que eles entendam que eles não são isso que eles acham que eles são, né. Mas só em 99 que, a instituição da psicologia, né, o conselho Sim. de psicologia baniu isso, falou: "Não gente, espera aí, Num eles não caminho. são doentes, eles só entendem a sua sexualidade de uma forma diferente do que o heterossexual e tudo bem". E olha que em 1999 você já tinha toda uma base, né, de Freud, vários estudos que já traziam isso como uma questão de escolha do objeto e não provavelmente de perversão, né, ou de algo que fosse psicológico, uma doença psiquiátrica, né. E mesmo assim a resistência durante o passar de décadas e décadas, ela sempre existiu, como hoje ainda existe, né. Infelizmente ainda, né, nós temos, esse ranço na sociedade ainda, né. A a pessoa que
não faz parte de um padrão, ela ainda é vista de uma forma diferente. Mas assim, Eduardo, se a gente olhar para a história, eu acho que hoje nós estamos vivendo um melhor momento, né, dentro desse contexto, apesar que ainda nós temos muita homofobia, né, principalmente no Brasil. Mas a mídia tem ajudado a trazer isso de uma forma um pouco mais natural, né? Quando os artistas se abrem para o público dizendo sobre a homossexualidade disso, quando as novelas colocam isso de uma forma um pouco mais natural, isso faz com que as pessoas também tenham um olhar diferente. E às vezes, André, eu acredito que quando a gente trata da questão da aceitação da família, é muito preocupada no sentido de que os outros vão achar, né? A gente vive, como a gente já disse em outro podcast, uma época de muita comparação, né? Então, assim, meu filho é gay, mas o filho da minha irmã não é. Então, isso é o normal, isso já não é o normal. E o que fulano vai falar, o que Beltrano vai falar. Então, essa questão da aceitação, tanto do homossexual quanto da família, por parte da família do homossexual, é muito baseada na preocupação do externo, de como as pessoas vão olhar, né? E por muitas vezes até as gerações antigas, acredito que trazendo esse contexto da sexualidade, ou melhor, da homossexualidade, de uma forma perversa, né? Então o gay é aquele que roda bolsinha, que se veste, que tem atitudes afeminadas, né? E como o meu filho, né? Quando você descobre de repente que o seu filho é gay, como que ele vai agir? Mas não necessariamente ele vai ser assim. Se tiver na essência dele esse tipo de padrão de comportamento, de ser um pouco mais afeminado, ou até, e aí a gente vai para os outros caminhos, né, da LGBT, aí você tem o trans, você tem o cis, você tem vários formatos, mas independentemente de qual seja, é a forma que aquelas pessoas se sentem mais confortável em se apresentar. Mas hoje nós temos dentro da nossa sociedade, né, pessoas tanto femininas como masculinas, como sempre tivemos, que estão em altos cargos de companhias, né, e que isso não necessariamente faz com que elas deveriam ser olhadas de forma discriminadas, né? Porque afinal de contas são seres humanos que num determinado momento fizeram uma escolha pelo seu objeto de desejo e que está tudo bem, né? Que as pessoas não têm que olhar com esse olhar de errado, de pecado, de perversão. Mas eu percebo que isso é tão enraizado que a gente evoluiu, mas ainda não é incomum você ter esse olhar. Não, com certeza. Hoje a gente tem assassinatos, né, Ainda. de homossexuais, assim, que acontecem no Brasil, absurdo, né? O Brasil é o país onde mais tem atentados contra homossexuais, né? Isso é muito triste, né? A gente está num ranking que eu não gostaria de estar, né? Mas quando você traz a questão da promiscuidade, é importante a gente salientar o seguinte: nenhum homossexual se prostituiu porque ele quis, né? Muito provavelmente ele não tinha outra escolha na vida, porque ele não conseguia trabalho, a família botou para fora de casa, né? Isso acontecia muito e ainda acontece, infelizmente. Mas vamos pensar isso na década de 70, 80, né? Você ter um filho gay, isso era completamente fora de questão, não, inaceitável, né? Então o que eles faziam, os pais? Mandavam embora de casa. E aí você coloca ali um adolescente para fora da sua casa, ele não tem trabalho, ele não tem uma perspectiva, e aí só sobrava para ele o quê? A prostituição. Então, assim, por isso que as pessoas acabaram vinculando, né, a prostituição com a homossexualidade, Nós mas tivemos também a questão da AIDS, né? Nos anos 80, isso, a que veio doença muito gay. forte, a doença trazida como a doença gay. Então, tudo isso ajuda a fortalecer, né, o errado, o ser errado, né? Exatamente, a perversão, a promiscuidade, né? Então, na verdade, a sociedade como um todo, ela deixou essas pessoas ali Limbo. num limbo, né, ali. Então, assim, você fala: "Puxa, a sociedade não acolhe, as empresas não contratam, né, a família não quer, o que que sobra para mim?", sabe.
Então, esse olhar que muitas pessoas não têm, né. Então, quando você, descobre que tem um filho gay, eu vou falar por mim, né, hoje eu tenho uma filha trans maravilhosa, linda, artista, mas quando ela era adolescente, que ela se descobriu gay, eu fiquei com medo. A minha primeira reação foi medo. Por quê? O medo da sociedade, o medo do sofrimento dela, né, porque a gente já sabe o quão difícil é ser diferente, né. Então, a primeira vez que ela veio me contar que ela, né, era diferente, que ela tinha uma forma diferente de lidar com a sexualidade dela, eu tive medo, né. E esse medo, ele passa ali pelo preconceito, ele passa por uma série de lugares, né, que hoje eu entendo, mas em primeiro momento foi o medo, né, o medo do meu filho sofrer o preconceito de uma sociedade que não entende o diferente. Porque você em si entendia que era na verdade, um momento dela de transição e que precisava acolher, mas a preocupação, acredito que fosse, que é o que a gente está falando justamente com o externo, o que o outro vai falar, o que o outro vai fazer com isso, né? Isso, assim, eu nunca tive medo do que o outro ia pensar, isso nunca foi a minha preocupação. A minha maior preocupação era o que o outro vai fazer em relação a isso, né. Você acha que a gente tem muita questão da homofobia, né? Tem até grupos formados para poder, na verdade, desmerecer, né? A gente tem, eu não vou trazer nome dos grupos aqui, mas grupos que se unem para poder achar, para poder humilhar, para poder bater em homossexuais, né? Você acha que quando você é muito homofóbico, né, a ponto de realmente ter um olhar distorcido, ou não aceitar, ou até ter raiva, é porque isso mexe com a tua identificação? Então, segundo Freud, né, como você mesmo já colocou, todos nós nascemos bissexuais, né. Então, em essência, somos bissexuais, mas uma das partes é recalcada e a gente coloca mais ali intenção na outra. Mas de uma certa forma, assumir a sua homossexualidade é um ato de coragem, né. Então se o outro se incomoda tanto com a sua coragem, será que ele também não tem vontade de ter essa coragem, mas não tem? Então fica a dúvida, né, porque assim, a homossexualidade, ela passa pela fantasia do ser humano, né. E essa fantasia, ela tem 2 processos. Um é a identificação, né. Eu quero aquele ou aquela, eu quero ser como aquele ou aquela, ou o desejo. Eu quero desejar aquele ou aquela, né. Então são esses 2 processos. Então se você se incomoda tanto com o que o outro faz com a sexualidade dele, eu digo pra você, você tem um problema. Porque a sua talvez não seja tão resolvida, né? Porque quando a pessoa Exato, tem a sexualidade dela resolvida dentro de uma escolha, do objeto de desejo dela, ela não se incomoda com a escolha do outro, né? exatamente. Então assim, se a escolha, se a sexualidade do teu vizinho te incomoda tanto, eu acredito que você precisa procurar ajuda, né, porque ela não deveria te incomodar, porque é uma escolha dele, você não tem nada a ver com isso, né. Então se ela tá te incomodando a ponto de você ficar muito nervoso, xingar e querer bater, algum problema você tem. Procura ajuda, que vai ser melhor pra você e pra sociedade como um todo. Não, pra terapia, né? Leva pra terapia, Terapia, com certeza. realmente. Com certeza, Eduardo. Então, assim, a gente tem que, perceber que a sexualidade, ela pode ser vivenciada, né, de uma forma única, né, somos seres únicos, somos seres individuais, então a sexualidade é uma das formas de amar, é uma das formas de sofrer também, né. Então que nós possamos, cada vez mais, sermos livres com a nossa sexualidade, né, sem incomodar você, sem incomodar o meu vizinho, mas que eu seja livre com a minha própria E sexualidade. que as pessoas se deem por feliz por ver o outro feliz sendo da forma que ele é, né? Aqui a gente está
tratando da questão da homossexualidade, mas como a gente já disse em outras oportunidades, criou-se um padrão que quem foge daquele padrão, né, ele é discriminado, ele é olhado torto. Então, se é gay é porque é gay, se é gordo é porque é gordo, se, né, é negro é porque é negro, e por aí vai, entendeu? Enquanto, na verdade, o que importa é você estar bem com o que você sente, da forma que você eh, conduz a sua vida, né? Hoje a gente se preocupa muito com o que o outro faz. Se cada um olhasse para si, né, e tentasse se autoconhecer, né, como a gente disse, anos e anos pessoas passam dentro de uma zona de recalque, uma identificação, às vezes até morrem com isso, né? Gerações passadas até morrem com esse segredo, né? Com essa, enfim, ah, intimidação para poder ser o que de fato é, né? Então, sim, importante a pessoa deixa o outro viver, vive também, e as escolhas são, como você disse, individuais, né? De cada um, né? Sim, então, pra só para a gente fechar, né, esse tema que é tão abrangente, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. A homossexualidade, ela não é doença, mas a homofobia sim. Isso é doença. E assim, eu acho que algo que a gente poderia falar, né? Todo dia tem muitos jovens hoje trazendo para casa um contexto da homossexualidade, que se interessam por meninos ou por meninas, ou que não é opção, né? E que as famílias possam acolher, possam entender e não discriminar isso ou entender ainda como algo errado, né? Porque é muito importante, né? Já existe uma dificuldade, ainda que hoje dos jovens seja um pouco mais normal do que de antigamente, mas existe uma dificuldade de você se apresentar de forma diferente. Então, acredito que o que você menos quer nesse momento é não ser acolhido, né? É ser rejeitado, é ser apontado, é ser discriminado, é ser, muitas vezes, como você disse, expulso de casa, né? Que esse acolhimento, que essa compreensão, na verdade, ela seja a ponto de trazer uma tranquilidade, né, para o momento que essa pessoa está vivendo, quando da exposição da sua sexualidade. Sim. Então que possamos vivenciar a nossa sexualidade em paz, É verdade. E né. aí, estando com muito conflito, né, leva Leva para leva pra terapia, terapia, com não é isso? certeza.